Olá, meu nome é Marina Menezes e vou apresentar a comunicação O Ensino de Desenho em Teses de Cátedras da Escola Nacional de Belas Artes, com recorte entre as décadas de 1940 e 1960. Esse estudo é produto do desejo de conhecer mais sobre um ensino que eu não vivi. Ele é fruto da curiosidade sobre um período em que a EBA era EMBA, e ocupava o edifício projetado pelo arquiteto Morales de Los Rios, onde hoje se localiza o Museu Nacional de Belas Artes. A vontade de saber mais sobre essa época alimenta-se a cada vez que eu tenho oportunidade de conversar com algum colega que estudou no prédio da Avenida Rio Branco, ou quando eu encontro a inscrição da sigla EMBA em parte do mobiliário no atual espaço da EBA. Ser professora da Escola de Belas Artes, ministrando disciplinas de desenho para o curso de licenciatura em Educação Artística, torna-me ainda mais próxima dessas memórias. E a leitura que eu trago aqui, as teses de cátedras, traz influências dessas práticas. Cheguei às teses a partir de um levantamento sobre professores que ministraram disciplinas de desenho na EBA. E pesquisando alguns, deparei-me com as teses de cátedras, que estão arquivadas na Biblioteca de Obras Raras do Museu Dom João VI, e vendo nessas uma oportunidade para saber mais sobre esses professores e sobre o ensino de desenho na EMBA, solicitei à biblioteca o acesso aos documentos. Obtive isso com o especial apoio de Sterlane Menezes, a quem agradeço. O exercício catedrático está citado no regimento da EMBA de 1890 como parte do pessoal honorário da escola. Contudo, para o estudo aqui realizado, é significativo o capítulo referente aos professores catedráticos, publicado em decreto de 1931, ano da reforma universitária, em que a EBA é integrada à então Universidade do Rio de Janeiro, que depois seria Universidade do Brasil e, em seguida, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa lei definia que o provimento do cargo de professor catedrático ocorria por meio de concurso de títulos e provas, entre os quais constava a defesa de tese. Por um período, o título de catedrático manteve-se como o mais alto nível da carreira dos professores ativos na universidade, sendo extinto após 1968. As teses levantadas através da base Panteão da UFRJ abrangem principalmente o período das décadas de 1940 e 1960. Partindo do recorte de disciplinas direcionadas ao desenho, 3 cátedras foram colocadas em análise: o desenho artístico, que possuía 2 cadeiras, desenho de modelo vivo, que tinha 1 cadeira, e anatomia e fisiologia artísticas, que tinha 1 cadeira também. No período abrangido, levantaram-se 6 teses de cátedra para desenho artístico, escritas por Abelardo Zaluar, Carlos Del Negro, Cordélia Eloy de Andrade Navarro, Georgina de Albuquerque, Henrique Cavaleiro e Onofre Penteado. Na cátedra de modelo vivo, constam as teses de Augusto José Marques Júnior, Calmon Barreto e Jordão de Oliveira, enquanto para o desenho da anatomia e fisiologia artísticas, Calmon Barreto e Victor de Miranda Ribeiro. Algumas teses parecem registrar uma aula, com a apresentação de algum conceito ou assunto relacionado à disciplina da cátedra. É o caso da tese de Carlos Del Negro, que apresenta processos de construção em perspectiva, e a de Jordão de Oliveira, que compara e analisa teorias sobre a proporção humana. O conhecimento teórico desses artistas fica evidente, e é expresso em teses como a de Calmon Barreto,
que traz estudos sobre a anatomia na história da arte, ou a de Victor de Miranda Ribeiro, que realiza detalhada descrição anatômica da Vênus de Milo. Outras teses apresentam reflexões sobre metodologias, sobre a formação de artistas e sobre ensino. Incluo nesse grupo a tese de Georgina de Albuquerque, que descreve encaminhamentos didáticos e discorre sobre a relevância do desenho. Marques Júnior, que avalia direcionamentos no programa de modelo vivo, e Cordélia Navarro, que traz considerações sobre a personalidade e o desenho. O programa da disciplina de desenho é o foco de Onofre Arruda Penteado, que descreve abordagens e propostas de aula. O planejamento apresentado traz reflexões sobre a criação artística, que é também um dos pontos abordados na tese de Abelardo Zaloar. A história da arte integra-se a essas reflexões, apontando para as referências que guiavam o artista, tal como ocorre na tese de Henrique Cavaleiro. Para entender mais sobre como se desenvolviam as aulas ministradas por esses professores, procurei identificar algumas metodologias, suas referências teóricas e as visões que manifestavam sobre o ensino artístico. Vendo o mestre desenhar, o discípulo aprende mais rapidamente. Com essa frase, Calmon Barreto fornece imagem de uma aula de modelo vivo, disciplina na qual atuou como docente livre. Dizia o artista que na aula de modelo vivo o mestre deveria corrigir desenhando para o aluno. Essas demonstrações seguiriam uma construção naturalista da forma, fiel à observação, para que assim não se desviasse a tendência pessoal do aluno. Construções mais estilizadas, portanto, não caberiam no processo das aulas, ainda que fosse desejável ao aluno o desenvolvimento de sua interpretação pessoal. Outras teses também expõem a importância de um estudo mais próximo à realidade observada. É o caso da professora Cordélia Navarro, que mencionava que a escolha livre por uma técnica, material ou método deveria ocorrer após um paciente estudo e acurada prática. Escritos de Henrique Cavaleiro somam-se a esse entendimento. Diz o artista: é preciso que o aluno principie pela imitação atenta e fiel do modelo, único meio de adquirir a faculdade inicial da retidão. Só mais tarde, quando tiver desenvolvido a personalidade, quando possuir sua maneira verdadeiramente pessoal, é que poderá começar pela interpretação. A prática dos croquis foi associada por alguns catedráticos ao desenvolvimento da individualidade no desenho. Marques Júnior atribuía a esses a possibilidade de ver temperamentos e os estados da alma de seus alunos. Calmon Barreto também citará o processo, ponderando, contudo, que eles deveriam ser realizados apenas no último ano do curso, justamente pela liberdade na marcação que propiciam. Os croquis são exercícios citados no planejamento de Onofre Penteado e nos encaminhamentos de aula descritos por Georgina Albuquerque. A professora define-os como o desenho feito em poucos traços, analisando rapidamente as linhas e as massas do claro-escuro. Considera que esse seria um desenho que envolve simplificação, agregando qualidades de expressão, vigor, improviso e originalidade. Outro processo citado nas teses é o dos desenhos de memória. Como uma habilidade, a memória seria desenvolvida a partir do estudo do natural e da observação de estruturas, proporções e formas que poderiam ser usadas em criações pessoais. Georgina Albuquerque, por exemplo, considera que quanto mais aprofundado e minucioso o estudo fosse, maior seria o poder da memória. O estudo da figura humana, cita a artista, deveria desenvolver-se a ponto de desenhar de cor. O desenho de memória está citado entre os processos de Onofre Penteado, nas sugestões de Calmon Barreto, que considera-o como conhecimento máximo do desenho,
que liberta o artista do modelo. Na tese de Marques Júnior, há um tópico destinado à educação visual da memória, sendo mencionado o método do artista e professor Horace Lecoq de Bois-Beltrán. Outros autores, além de Lecoq e Bois-Beltrán, são referidos nas teses consultadas. Nos escritos destinados à cadeira de Anatomia e Fisiologia Artísticas de Calmon Barreto, Jordão de Oliveira e Victor de Miranda Ribeiro, percebeu-se a menção a Karl Stratz. Outro autor citado por alguns catedráticos foi Paul Richer, artista e professor na cadeira de Anatomia Artística da Escola de Belas Artes Francesa. Seus livros constam nas bibliografias de Georgina Albuquerque, Calmon Barreto e Jordão de Oliveira. O livro Grammaire des Arts du Dessin, de Charles Blanc, foi citado em 3 das teses consultadas, a de Carlos Del Negro, de Henrique Cavaleiro e Georgina Albuquerque. Trata-se da obra mais difundida e influente desse crítico e membro da Academia de Belas Artes francesa. Na tese de Onofre Penteado, encontra-se um referencial consideravelmente diferente do que é apresentado nos demais. A arte moderna se faz expressiva em citações a Bauhaus, Kandinsky e Moholy-Nagy, bem como no apoio de livros como Walter Gropius e a Bauhaus, de Júlio Carlo Argan. Há também menção à psicologia da forma, incluindo autores como Rudolf Hein, Kurt Koffka e Wolfgang Kohler, citados como referências para estudos dirigidos. Somados a essa bibliografia específica, há teóricos que marcaram a área da educação na época, como John Dewey e Herbert Reed. O filósofo norte-americano Dewey influenciou o modernismo no ensino de artes. Herbert Reed também foi referência importante para esse movimento e é citado por Penteado em várias passagens e com especial menção ao livro A Educação através da Arte. A influência dos escritos de Herbert Reed também se faz presente na tese de cátedra de Abelardo Zaluar. No âmbito da história da arte, o artista cita em vários momentos Wilhelm Wöhringer, autor de Arte e Natureza, que é uma importante referência para o conceito de abstração. Se nas teses de Penteado e Zaluar os nomes de Herbert Reed e John Dewey acentuam as relações entre arte e ensino, é preciso ressaltar que as demais teses estão também inseridas em um contexto de formação. Pode-se dizer que essas teses eram registros de suas atuações como artistas-professores, com influências mútuas e integrações entre produção e ensino. Um comentário de Abelardo Zaluar identifica na atuação do artista que é professor um comportamento estético-criador e estético-analítico, que direciona estudos tanto para a criação quanto para a teorização. Zaluar defende uma abordagem em que o aluno dá as principais indicações para o ensino e sua visão interior é valorizada. Mostra-se crítico em relação a teorias e metodologias que sejam aplicadas de modo normativo, considerando, portanto, que a didática artística reside num certo adidatismo, sem esquema, sempre aberta à mudança. Essa abertura metodológica caracteriza também o modo como Onofre Penteado orienta seu planejamento para o ensino artístico. Evidencia-se sua posição crítica perante abordagens que descreve como totalitárias, racionalistas, formalistas e esquemáticas. Seu método é flexível, se adequa à matéria, aos estudantes e às mudanças da vida contemporânea. Colocava-se assim a fundamentação de um ensino com ênfase na individualidade dos alunos. O caráter experimental aparece no programa proposto para o desenho artístico, que inclui temas tradicionais, como os modelos clássicos, e mais atualizados, como a arte abstrata. A valorização da individualidade do artista não é, tal como discutimos anteriormente, uma preocupação exclusiva desses dois professores, mas suas teses registram uma mudança na maneira como se discorre sobre o ensino. Trata-se de uma abordagem mais flexível perante os interesses dos alunos.
diferentes de um discurso que condicionava as explorações particulares a um minucioso aprendizado prévio. O desenho, desde as origens acadêmicas, estaria na base do que define a formação do artista, podendo-se mesmo afirmar que ele está na fundamentação da profissão e da arte. Esse é o encaminhamento de Georgina Albuquerque, quando intitula sua tese O Desenho como Base das Artes Plásticas. Marques Júnior reafirma essa crença, ao registrar que o desenho é a matéria fundamental, tão ligada às outras artes plásticas que a prática de qualquer uma delas nada mais é do que a observação constante e intensiva de suas leis. Ao colocar o desenho como base de todas as artes, porém, o risco parece ser o de esvaziá-lo de uma finalidade própria e de uma investigação sobre seus próprios elementos. Atendendo aos variados cursos e disciplinas dos primeiros anos, acaba por atender mais à iniciação do que ao aprofundamento, mais ao aprendizado do que à pesquisa autônoma. Essa é uma discussão que perpassa a própria história do desenho, a qual podemos refletir a partir do estudo particular das disciplinas de desenho na trajetória da Escola de Belas Artes. Obrigada!